A chuva caía como punhais sobre o asfalto da rua silenciosa, quando Rafael estacionou o carro importado em frente àquela casa que um dia chamou de lar. 7 anos, 7 longos anos desde que havia partido com apenas uma mala e um sonho impossível, deixando para trás uma esposa que jurou amá-lo e 2 filhos pequenos que choraram agarrados às suas pernas. Agora ele voltava, milionário, bem-sucedido, pronto para reunir sua família e finalmente oferecer a vida que sempre prometeu. Mas o que seus olhos capturaram naquele instante gelou cada gota de sangue em suas veias. Ali, na varanda lateral da casa, debaixo de uma chuva torrencial que transformava a noite em pesadelo, estavam 2 pequenos corpos encolhidos. Uma menina de talvez 8 anos, cabelos encharcados, grudados no rosto pálido, abraçava um menino menor, tremendo violentamente enquanto ambos se apertavam contra a parede sob um toldo minúsculo que mal os protegia. Seus filhos, Lucas e Marina, descalços, com roupas rasgadas e sujas, famintos, abandonados como animais na tempestade. O coração de Rafael não apenas parou, ele implodiu. As mãos dele apertaram o volante com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos como osso. Aquilo não podia ser real, não podia. Ele enviara dinheiro, todos os meses religiosamente uma quantia generosa que garantiria não apenas o básico, mas conforto, educação, saúde. 15 mil reais por mês, durante 7 anos. Mais de R$1 milhão transferidos para a conta de Clarice, sua ex-esposa, com a única condição de que seus filhos tivessem tudo, absolutamente tudo. E agora, eles estavam ali, na chuva, tremendo de frio, com fome, com medo. Marina, a menina que herdara seus olhos castanhos e o sorriso tímido que costumava iluminar qualquer ambiente, segurava o irmão mais novo como se fosse a última âncora em um mar de desespero. Lucas, aquele garotinho que aos 2 anos o chamava de herói sempre que Rafael chegava do trabalho, agora tinha 9 anos e chorava baixinho, o corpinho magro sacudindo em espasmos, enquanto a irmã sussurrava algo em seu ouvido, provavelmente tentando acalmá-lo, prometendo que logo logo alguém viria buscá-los. Mas ninguém vinha. A casa estava iluminada, música alta ecoava pelas janelas, risos, vozes, uma festa, e seus filhos apodreciam do lado de fora como lixo descartável. Rafael saiu do carro sem pensar. A chuva o atingiu como um tapa na cara, encharcando o terno italiano de $3.000. Mas ele não sentiu nada, além de uma fúria tão visceral, tão absoluta, que seus ouvidos zumbiram. Cada passo em direção àquelas crianças era um passo em direção ao abismo de sua própria falha como pai. Como ele não percebeu, como não desconfiou. 7 anos enviando dinheiro para um fantasma, acreditando nas mensagens frias de Clarice, dizendo que estava tudo bem, que as crianças estavam crescendo saudáveis, que não precisava se preocupar. Mentiras, todas mentiras. Marina foi a primeira a vê-lo. Os olhos dela se arregalaram. Confusão, medo, reconhecimento. A boca se abriu, mas nenhum som saiu. Lucas ergueu o rosto, e Rafael viu algo que o destroçou por dentro. O menino não o reconheceu imediatamente. 7 anos. Ele havia perdido 7 anos da vida de seus filhos. Marina finalmente sussurrou, a voz quebrando. Papai? Era uma pergunta, uma súplica, uma acusação. Tudo ao mesmo tempo. Rafael caiu de joelhos na frente deles, a água da chuva misturando-se às lágrimas que agora escorriam livres pelo seu rosto. Ele estendeu os braços e Marina desabou contra ele, soluçando de forma tão desesperada que Rafael sentiu como se cada lágrima dela fosse uma lâmina cortando sua alma. Lucas hesitou, mas então também se jogou nos braços do pai, e os 3 ficaram ali, agarrados sob a tempestade, um novelo de dor, alívio e perguntas sem resposta. O que aconteceu? Onde está sua mãe? Rafael perguntou a voz rouca. Marina fungou, limpando o nariz sujo na manga encharcada. Ela está lá dentro, com ele.
A forma como ela disse ele carregava tanto veneno que Rafael sentiu o estômago revirar. Ele quem? Ricardo. Marina cuspiu o nome como se fosse algo podre. O namorado dela. Eles estão dando uma festa. Disseram que a gente não podia entrar porque ia atrapalhar os convidados importantes dele. Rafael sentiu algo se romper dentro dele. Não era apenas raiva, era algo mais profundo, mais escuro. Um ódio cristalino e puro que transformou seu sangue em gelo. Ele se levantou, pegou Lucas no colo e segurou a mão de Marina com firmeza. Vocês não vão ficar aqui nem mais um segundo. Ele os levou até o carro, ligou o aquecedor no máximo, tirou o próprio paletó e envolveu os dois com ele. Marina agarrou a mão dele, os dedos pequenos e gelados tremendo. Papai, você vai ficar? Dessa vez você vai ficar? A pergunta foi uma flecha direto no coração. Rafael apertou a mão dela. Eu nunca mais vou embora, juro por Deus. Lucas olhou para ele com aqueles olhos enormes, escuros, cheios de uma desconfiança que nenhuma criança de 9 anos deveria ter. A mamãe disse que você nos abandonou, que você não se importava. Rafael fechou os olhos. A dor era insuportável. Seu pai nunca, jamais abandonou vocês. Eu fui embora para construir algo melhor, para dar a vocês uma vida digna. E eu voltei. Voltei por vocês. Ele abriu os olhos e havia aço neles agora. E agora eu vou descobrir o que aconteceu com o dinheiro que eu mandei, porque eu sei que mandei, todos os meses, sem falta. Marina engoliu seco. A mamãe compra coisas caras para ela, para ele. Tem um carro novo na garagem. Um Mercedes. Lucas completou, a voz baixa. Ela disse que era presente do Ricardo, mas uma vez eu ouvi ela falando no telefone. Ela disse que era com o dinheiro do papai. O mundo de Rafael desabou de vez. A traição não era apenas contra ele. Era contra essas crianças inocentes, vulneráveis, que dependiam dela. Clarice pegou o dinheiro dele, o suor dele, o sacrifício dele, e o usou para financiar uma vida de luxo com outro homem, enquanto os próprios filhos apodreciam de fome e frio na varanda. Fiquem aqui, Rafael disse, a voz perigosamente calma. Tranquem as portas. Não saiam por nada. Papai vai resolver isso. Ele saiu do carro e caminhou até a porta da frente. A música estava ainda mais alta agora. Alguma música eletrônica, cara, que ecoava pelas paredes. Ele não bateu. Simplesmente girou a maçaneta, destrancada. Ele entrou. A casa era uma explosão de ostentação. Luzes coloridas, móveis novos e caros. Uma TV de última geração dominando a parede da sala. Um bar completo no canto, com garrafas de uísque e champanhe importados. Pelo menos 20 pessoas espalhadas pela sala, rindo, bebendo, festejando. E no centro de tudo, radiante em um vestido vermelho, que provavelmente custou mais que a mensalidade escolar de 6 meses de seus filhos, estava Clarice. Ela estava diferente, mais magra, cabelo alisado e tingido de loiro platinado. Unhas longas, postiças, pintadas de vermelho sangue, joias reluzindo no pescoço e nos pulsos. Ao lado dela, com um braço possessivo ao redor de sua cintura, estava um homem de aproximadamente 40 anos. Cabelo grisalho penteado para trás, terno caro, sorriso arrogante. Ricardo. A música parou. Um por um, os convidados notaram Rafael parado na entrada, encharcado da chuva, o terno arruinado, os olhos queimando de fúria. Clarice virou o rosto. A taça de champanhe quase escorregou de sua mão. O rosto dela ficou branco, depois vermelho. Depois, uma mistura doentia de culpa, medo e raiva defensiva. Rafael? A voz dela era um guincho. O que você está fazendo aqui? Ele não respondeu imediatamente. Apenas caminhou pela sala, os olhos percorrendo cada detalhe. O tapete persa, o lustre de cristal, o sofá de couro legítimo, as garrafas caras, os vestidos e ternos dos convidados. Tudo pago com o dinheiro que ele suou sangue para ganhar. Tudo enquanto seus filhos eram tratados como cachorros.
Vim buscar meus filhos, Rafael disse, a voz baixa, mas carregando um peso que fez vários convidados recuarem instintivamente. E vim perguntar o que você fez com o dinheiro que eu mandei para eles. Clarice piscou, a mandíbula se apertando. Ela trocou um olhar rápido com Ricardo, que ergueu uma sobrancelha, o sorriso arrogante se ampliando. O dinheiro? Clarice repetiu, fingindo confusão. Que dinheiro? Não me teste, Rafael rosnou. 7 anos, 15 mil por mês, mais de R$1 milhão. Onde está? Ricardo riu, uma risada curta, desdenhosa. Ah, esse dinheiro. Bem, foi usado, amigo. Educação das crianças, comida, roupas, moradia. Sabe como é, né? Custa caro criar 2 pirralhos. Rafael deu um passo à frente, os punhos se fechando. Meus filhos estão lá fora, na chuva, descalços, tremendo de frio, com fome, com roupas rasgadas, enquanto vocês estão aqui, bebendo champanhe de R$300 a garrafa. O silêncio que caiu na sala foi tão pesado que Rafael podia ouvir a chuva batendo contra as janelas. Clarice abriu a boca, mas nada saiu. Ricardo, no entanto, não perdeu a compostura. Ele deu de ombros. Crianças são dramáticas. Eles estavam de castigo. Desobedeceram. Não é problema seu mais. A sentença foi a gota d'água. Rafael avançou, mas 2 convidados se colocaram no caminho, segurando-o pelos braços. Ele se livrou deles com facilidade, mas não atacou. Não ainda. Porque algo clicou em sua mente, algo frio, calculado. Violência não resolveria nada, não daria aos seus filhos o que eles precisavam. Justiça, sim. Você está certo, Rafael disse, a voz de repente assustadoramente calma. Não é problema meu, é problema da justiça. Clarice deu um passo à frente, o rosto se contorcendo em um misto de desespero e fúria. Você não pode fazer nada, a guarda é minha, o juiz decidiu. O juiz decidiu baseado em mentiras. Rafael retrucou, mas eu tenho provas agora. Fotos dos meus filhos abandonados na chuva. Vou entrar com um processo de destituição do poder familiar ainda essa semana. E vou processar você por apropriação indébita. Cada centavo que você roubou deles vai ser recuperado. Ricardo soltou uma gargalhada. Boa sorte com isso, amigão. Não sei se você sabe, mas eu sou advogado e um dos melhores da cidade. Você vai perder, como sempre perdeu. Ele se aproximou, o sorriso venenoso. Sabe o que eu acho engraçado? Você passou 7 anos ralando feito um cachorro lá fora e todo esse tempo eu estava aqui, curtindo sua grana, dormindo na sua cama com a sua mulher. E sabe o melhor? Seus filhos me odeiam. Eles imploram pela sua atenção, mas você nunca está aqui. Você nunca esteve. Você é um fantasma. Eu sou o homem da casa agora. Rafael sorriu, e foi um sorriso que fez Ricardo recuar. Você quer saber onde eu passei esses 7 anos? Ele enfiou a mão no bolso e tirou um envelope grosso, jogando sobre a mesa de centro. Construindo um império. Eu fundei uma empresa de tecnologia. Começou pequena. 3 funcionários, um escritório do tamanho de um banheiro. Hoje, faturamento anual de $50 milhões. Escritórios em 5 países. Eu vendi 40% das ações mês passado por 120 milhões. O silêncio agora era absoluto. Clarice olhou para o envelope, depois para Rafael, a boca entreaberta. Ricardo não estava mais sorrindo. Eu vim aqui achando que ia encontrar meus filhos felizes. Rafael continuou, a voz cortante como vidro. Achando que o dinheiro que eu mandei tinha dado a eles conforto, segurança. Eu estava disposto a perdoar o divórcio, a distância, tudo. Mas o que eu encontrei? Ele apontou para a janela, onde seus filhos ainda estavam no carro. Negligência, abuso, roubo. Vocês transformaram meus filhos em mendigos enquanto viviam como reis com o dinheiro deles. Clarice finalmente encontrou a voz, mas era fraca, trêmula. Rafael, eu posso explicar? Não quero sua explicação. Ele pegou o celular e discou um número. Alô? Polícia? Gostaria de reportar 2 casos de negligência infantil e apropriação indébita. Ricardo avançou tentando arrancar o telefone da mão de Rafael, mas ele se esquivou. Sim, o endereço é...
ele falou claramente. As vítimas são 2 menores. Estão em situação de perigo imediato. Clarice soltou um grito. Não, não, Rafael, por favor. Eles vão me prender. Vão tirar meus filhos de mim. Eles não são mais seus, Rafael disse, gelado. Você perdeu esse direito quando os deixou apodrecer na chuva enquanto festejava. A polícia chegou em 15 minutos. Rafael esperou do lado de fora com os filhos, que agora estavam aquecidos, e comendo os sanduíches que ele tinha ido buscar em uma lanchonete 24 horas. 2 policiais entraram na casa. Mais tarde, Rafael soube que encontraram cocaína em um dos quartos. Não era de Clarice, aparentemente. Era de Ricardo, mas isso não importava. Os 2 foram presos. Posse de drogas, negligência infantil, apropriação indébita. A casa foi lacrada, os bens congelados. Nos meses que se seguiram, Rafael não descansou. Ele contratou os melhores advogados do país. Entrou com ação de destituição do poder familiar. Apresentou provas irrefutáveis. Fotos dos filhos na chuva, tiradas por uma câmera de segurança vizinha que ele conseguiu acesso. Extratos bancários mostrando que todo o dinheiro da pensão foi desviado para contas pessoais de Clarice e Ricardo. Depoimentos de vizinhos que confirmaram o abuso e negligência sistemáticos. Marina e Lucas passaram por avaliação psicológica. Os laudos foram devastadores, traumas profundos, desnutrição, sinais de negligência emocional severa. O juiz não teve escolha. Em uma audiência que durou menos de 1 hora, Clarice foi destituída do poder familiar. Rafael recebeu a guarda plena e exclusiva. Ela foi condenada a pagar uma indenização de 2 milhões de reais aos filhos pelos danos causados. Ricardo, além de perder a licença para advogar devido à condenação criminal, foi condenado a 3 anos de prisão por apropriação indébita e posse de drogas. Mas Rafael não estava satisfeito apenas com a vitória legal. Ele queria garantir que seus filhos nunca mais sentissem o abandono, a fome, o frio. Ele vendeu o apartamento que tinha na capital e comprou uma casa enorme em um condomínio fechado, com jardim, piscina, quadra de tênis. Matriculou Marina e Lucas nas melhores escolas particulares. Contratou uma psicóloga infantil para acompanhá-los 3 vezes por semana. E, mais importante, ele reorganizou toda a sua vida profissional para estar presente. Reduziu viagens, delegou mais responsabilidades. Começou a trabalhar de casa sempre que possível. Toda manhã, ele levava os filhos à escola. Toda noite, jantavam juntos. Ele ajudava com a lição de casa, ia às reuniões de pais, assistia aos jogos de futebol de Lucas, às apresentações de dança de Marina. Ele estava ali, todos os dias, sem falta. No começo foi difícil. Marina tinha pesadelos, acordava chorando, dizendo que a mãe tinha voltado para jogá-los na rua. Lucas desenvolvia ataques de pânico sempre que Rafael precisava sair de casa, mesmo que por poucas horas. Mas com paciência, amor e terapia, as feridas começaram a cicatrizar. 1 ano depois, Marina sorriu pela primeira vez de forma genuína. 2 anos depois, Lucas o chamou de papai, sem hesitação, sem medo. 3 anos depois, eles eram uma família de verdade. Rafael nunca falava mal de Clarice na frente deles. Quando perguntavam sobre ela, ele apenas dizia: sua mãe fez escolhas ruins, mas isso não significa que ela não os amava à sua maneira. Era uma mentira gentil, mas necessária. Clarice, por sua vez, desapareceu. Depois de sair da prisão, ela tentou contato algumas vezes. Cartas, ligações. Rafael bloqueou tudo. Ela perdeu o direito. E ele não ia deixar que ela entrasse novamente na vida dos filhos, apenas para destruí-los de novo. Mas a história de Rafael não terminou ali, porque algo dentro dele mudou. Ver seus filhos naquela condição, saber que existiam milhares de outras crianças em situações semelhantes ou piores, despertou algo nele, uma missão. Ele criou uma fundação, a Fundação Rafael Almeida para a Proteção Infantil. Com parte de sua fortuna, ele construiu abrigos,
Contratou assistentes sociais, pagou advogados para representar crianças em situação de vulnerabilidade em processos contra pais abusivos. Financiou campanhas de conscientização. Em 5 anos, a Fundação ajudou mais de 10.000 crianças a saírem de situações de abuso e negligência. E Rafael estava presente em cada inauguração de abrigo, em cada caso legal importante. Não como um filantropo distante, mas como alguém que sabia, na pele, o que significava perder e recuperar o que mais importava na vida. Marina cresceu e se tornou psicóloga infantil. Ela dizia que queria ajudar outras crianças que passaram pelo que ela passou. Lucas se tornou advogado, especializando-se em direito da criança e do adolescente. Trabalha na Fundação do Pai, representando crianças que não têm voz. Em uma noite de dezembro, 10 anos depois daquela tempestade fatídica, Rafael estava sentado na varanda de sua casa. Marina estava dentro, preparando a ceia de Natal com a namorada. Lucas chegava de viagem trazendo a esposa e o primeiro neto de Rafael, um bebê de 6 meses. A chuva caía lá fora, suave, reconfortante. Rafael olhou para o céu e sussurrou: valeu a pena. Cada segundo, cada sacrifício, valeu a pena. Porque no final, ele percebeu algo fundamental. Sucesso não se mede em dinheiro, mas no quanto você está presente para aqueles que ama. E em quantas vidas você toca com bondade e justiça. E naquela noite, enquanto sua família ria dentro de casa, aquecida, amada, segura, Rafael finalmente sentiu paz. A tempestade tinha passado. E o que restou foi algo mais forte que qualquer dor. A certeza de que, quando importa, você sempre pode recomeçar, sempre pode lutar e sempre pode vencer. Porque o amor verdadeiro, aquele que sacrifica, que luta, que nunca desiste, sempre, sempre triunfa sobre a ganância, a crueldade e o egoísmo. E essa é a única verdade que realmente importa. 5 anos se passaram desde aquela noite na varanda. A Fundação Rafael Almeida havia se expandido para outros estados, tocando vidas por todo o país. Mas apesar de todo o crescimento, de todo o sucesso, de todas as crianças salvas, havia algo que ainda assombrava Rafael nas noites silenciosas: Clarice. Não porque ele sentisse falta dela, ou porque guardasse qualquer sentimento além de profunda decepção, mas porque ele nunca entendeu realmente por quê. Porque ela havia feito aquilo. Como uma mãe podia tratar os próprios filhos daquela forma? A resposta veio de uma forma inesperada, em uma tarde chuvosa de março. Rafael estava no escritório da Fundação quando recebeu uma ligação. O número era desconhecido. Ele quase não atendeu, mas algo o fez aceitar a chamada. Alô? Rafael? A voz era familiar, mas frágil, quebrada. Ele levou alguns segundos para reconhecer. Clarice! Houve um silêncio longo, pontuado apenas pela respiração pesada dela do outro lado da linha. Eu sei que não tenho o direito de ligar. Sei que você deve me odiar, mas eu preciso falar com você, pessoalmente, só uma vez. Por favor. Rafael fechou os olhos. Cada fibra do seu ser gritava para ele desligar, para bloquear aquele número e seguir em frente. Mas havia algo na voz dela, algo diferente. Não era manipulação, era derrota, era desespero genuíno. Por quê? Ele perguntou, a voz dura. Por que eu deveria? Porque eu estou morrendo. As palavras caíram como pedras. Rafael abriu os olhos, o coração disparando. O quê? Câncer, ela disse, a voz embargada. Pancreático, estágio 4. Os médicos me deram 6 meses, talvez menos. Rafael não disse nada, não conseguia. Eu não quero nada de você, Clarice continuou rapidamente. Não quero dinheiro, não quero ver as crianças. Eu perdi esse direito, eu sei. Eu só preciso te ver uma última vez. Há algo que você precisa saber, algo que eu deveria ter te contado há muito tempo. Rafael não queria ir. Disse a si mesmo que não devia nada a ela. Mas a curiosidade e talvez um último resquício de compaixão o levaram a concordar. Eles se encontraram em um café discreto, longe do centro.
Rafael chegou primeiro, pediu um café preto e esperou. Quando Clarice entrou, ele quase não a reconheceu. A mulher vibrante, vaidosa, que ele havia visto 10 anos atrás na festa, era agora um fantasma. Magra ao ponto da anorexia, com a pele amarelada, olheiras profundas, cabelo ralo e sem vida. Ela usava um lenço cobrindo a cabeça, provavelmente para esconder a queda de cabelo da quimioterapia. Ela se sentou à frente dele, as mãos tremendo. "Obrigada por vir", ela disse, a voz fraca. Rafael não respondeu, apenas esperou. Clarice respirou fundo. "Eu queria começar pedindo desculpas, mas sei que desculpas não significam nada diante do que eu fiz. Então, vou te dar a única coisa que posso, a verdade." Ela pegou a xícara de café que o garçom trouxe, mas não bebeu. Apenas segurou como se precisasse de algo para ancorar suas mãos. "Quando você foi embora, 7 anos atrás, eu estava furiosa. Você me deixou sozinha com 2 crianças pequenas, sem emprego, sem dinheiro. Eu me senti abandonada, traída. Mesmo sabendo que você estava indo atrás de algo melhor para nós, eu não conseguia aceitar. Eu queria que você falhasse. Queria que você voltasse derrotado, implorando para voltar." Rafael apertou a mandíbula, mas continuou em silêncio. Então Ricardo apareceu. Ele era charmoso, rico, atencioso, e ele me disse exatamente o que eu queria ouvir, que você era um covarde, que eu merecia melhor, que as crianças mereciam um pai presente, não um sonhador que fugiu. Ela pausou, os olhos se enchendo de lágrimas. "Eu me apaixonei, ou achei que tinha me apaixonado. Na verdade, eu estava apaixonada pela ideia de que alguém me queria, de que eu não era apenas uma mãe. Eu era desejável, especial." Ricardo começou a me convencer de que o dinheiro que você mandava era nosso, dele e meu. Afinal, eu estava cuidando das crianças. Eu merecia. Então começamos a usar. Primeiro pequenas coisas. Um jantar caro, uma roupa nova. Mas isso escalou. De repente, estávamos comprando carros, móveis, viajando. E as crianças... Sua voz falhou. As crianças ficaram em segundo plano. Rafael sentiu a raiva crescendo dentro dele novamente, mas forçou-se a permanecer calmo. "Ricardo era abusivo", Clarice continuou, as lágrimas agora escorrendo livremente. "Não fisicamente, pelo menos não no começo, mas psicologicamente. Ele me convenceu de que eu era uma mãe horrível, que as crianças eram um fardo, que se eu realmente amasse elas, eu as disciplinaria mais, as deixaria mais independentes. E eu acreditei, porque eu queria acreditar que o problema não era eu, era eles. Então, quando Marina ou Lucas choravam, ou pediam atenção, ou faziam algo errado, Ricardo dizia que eles estavam manipulando, que eu era fraca, que eu precisava ser mais dura, e eu fui. Deus, Rafael, eu fui tão dura." Ela cobriu o rosto com as mãos, soluçando. "Naquela noite que você voltou, a noite da chuva, eles tinham derrubado acidentalmente uma garrafa de vinho cara do Ricardo. Ele ficou furioso. Disse que eles tinham que aprender a ter consequências, que ficar na chuva até aprender a ser mais cuidadosos era uma lição justa. E eu não impedi. Eu estava tão envolvida naquela festa, tão desesperada para impressionar os amigos ricos dele, que eu deixei meus filhos sofrendo do lado de fora." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Rafael olhou para aquela mulher destruída à sua frente e sentiu nada, nem raiva, nem pena, apenas vazio. "Depois que você levou eles", Clarice continuou, limpando o rosto com um guardanapo, "eu entrei em colapso. Ricardo foi preso, tudo desmoronou. Perdi a casa, perdi os amigos, perdi você, perdi meus filhos. Fiquei sozinha." Ela olhou para ele, os olhos vermelhos e inchados. "Levei anos para aceitar que a culpa era minha, não do Ricardo, não das circunstâncias. Minha. Eu escolhi o conforto, o ego, a vaidade, ao invés do bem-estar dos meus filhos. E isso me destruiu." Rafael finalmente falou, a voz baixa, mas firme. "Por que você está me contando isso agora?"
porque eu quero que você saiba que, apesar de tudo, apesar do monstro que eu me tornei, houve um tempo em que eu os amei. Marina e Lucas. Houve um tempo em que eles eram tudo para mim, e eu joguei isso fora. E agora, no fim da minha vida, a única coisa que me consome não é o medo da morte, é a dor de saber que meus filhos vão crescer achando que nunca foram amados por mim. E isso é a maior punição que eu poderia ter. Rafael respirou fundo. Você está certa, eles acham isso, porque você os fez sentir isso. Eu sei. E não há nada que você possa fazer para mudar isso. Eu sei. Rafael se levantou. Eu não vou te perdoar, Clarice. Não vou dizer que está tudo bem. Porque não está. Você destruiu a infância deles. Deixou cicatrizes que eles vão carregar para sempre. Mas ele pausou, olhando para aquela mulher quebrada à sua frente. Mas eu vou contar a eles a verdade. Que você esteve aqui. Que você se arrependeu. Que no final você reconheceu seus erros. Não porque você mereça esse gesto, mas porque eles merecem saber que mesmo nos piores de nós, há uma fagulha de humanidade, mesmo que venha tarde demais. Clarice assentiu, incapaz de falar. Mas não espere que eles queiram te ver, Rafael acrescentou, sua voz endurecendo novamente. Essa decisão é deles, e somente deles. Eu não vou forçá-los, não vou manipulá-los. Se eles quiserem, eu facilitarei. Se não, você vai morrer sem vê-los e terá que aceitar isso como parte da sua penitência. Eu aceito, ela sussurrou. Qualquer coisa. Eu só queria que você soubesse. Rafael acenou com a cabeça e saiu do café sem olhar para trás. Quando chegou em casa naquela noite, Marina e Lucas estavam na sala, assistindo a um filme. Eles olharam para ele com aquele carinho genuíno, aquela confiança que ele havia construído tijolo por tijolo ao longo dos anos. Pai, tudo bem? Marina perguntou, notando algo diferente no rosto dele. Rafael sentou-se entre eles no sofá. Tenho algo para contar a vocês. Sobre sua mãe. O corpo de Lucas enrijeceu imediatamente. Marina prendeu a respiração. Rafael contou tudo. Não poupou detalhes, mas também não exagerou. Apenas disse a verdade. Quando terminou, o silêncio na sala era absoluto. Foi Lucas quem falou primeiro, a voz trêmula. Ela está morrendo? Sim. E ela quer nos ver? Ela não pediu isso. Mas eu acho que se vocês quiserem, ela gostaria. Marina olhou para o irmão, depois para o pai. Eu não sei o que sentir. Parte de mim quer vê-la, perguntar por quê, ouvir dela. Mas outra parte, ela engoliu em seco. Outra parte tem medo. Medo de que eu volte a ser aquela menininha assustada na chuva. Rafael pegou a mão dela. Você não é mais aquela menina. Você é forte. Você é inteligente. Você é amada. E se você decidir vê-la ou não, eu vou estar ao seu lado, sempre. Lucas respirou fundo, limpando uma lágrima do canto do olho. Eu quero vê-la, mas não sozinho. E não sem você, pai. Marina assentiu. Eu também, mas nas nossas condições, no nosso tempo. Combinado, Rafael disse, abraçando os dois. 3 semanas depois, Rafael levou Marina e Lucas para um pequeno apartamento nos arredores da cidade. Clarice estava em cuidados paliativos em casa, assistida por uma enfermeira. Quando eles entraram, ela estava sentada em uma cadeira de rodas perto da janela, o olhar perdido. A enfermeira os anunciou. Clarice virou o rosto e, ao ver os filhos, desabou em lágrimas silenciosas. Marina e Lucas ficaram parados na entrada, as mãos entrelaçadas. Rafael ficou atrás deles, uma presença silenciosa, mas protetora. Olá, Clarice disse, a voz quebradiça. Olá, Marina. Olá, Lucas. Marina deu um passo à frente. Olá, mãe. A palavra mãe saiu estranha, como se estivesse experimentando um idioma esquecido. Lucas apenas acenou, incapaz de falar. Clarice estendeu uma mão trêmula. Vocês cresceram tanto, estão tão bonitos, tão felizes. Ela olhou para Rafael, gratidão em seus olhos. Obrigada por cuidar deles, por ser o pai que eu nunca fui como mãe. Marina respirou fundo. Você quer saber por que viemos? Clarice piscou, surpresa. Não é para te perdoar, Marina continuou, a voz firme.
Não sei se algum dia vou conseguir fazer isso, mas vim porque eu precisava ver, precisava entender. E agora eu vejo. Você não é um monstro, você é uma pessoa quebrada que fez escolhas terríveis, e isso me dá paz, porque significa que o que você fez não foi sobre nós, foi sobre você. Lucas finalmente falou, a voz baixa, mas clara. Eu ainda tenho raiva, muita, mas papai nos ensinou que guardar raiva só nos machuca. Então eu vim aqui para te dizer que eu não te odeio, não mais. Eu só quero que você saiba que, apesar de tudo, nós estamos bem. Nós sobrevivemos e vamos continuar sobrevivendo. Clarice soluçou, cobrindo o rosto com as mãos. Eu sinto muito. Deus, eu sinto tanto. Nós sabemos, Marina disse suavemente. E isso vai ter que ser suficiente. Eles ficaram ali por mais 20 minutos. Não foi uma reconciliação mágica. Não houve abraços calorosos ou declarações de amor eterno. Foi apenas 3 pessoas tentando encontrar algum tipo de encerramento em meio aos destroços do passado. Quando saíram, Rafael colocou os braços ao redor dos ombros dos dois. Vocês foram incrivelmente corajosos. Aprendi com o melhor, Marina disse, sorrindo através das lágrimas. Aprendi que ser forte não significa não sentir dor. Significa sentir e seguir em frente mesmo assim. Lucas assentiu. E aprendi que família não é quem te deu a vida. É quem está lá quando você precisa. E você sempre esteve, pai. Rafael sentiu o peito apertar. E sempre estarei. Clarice morreu 6 semanas depois. Rafael, Marina e Lucas compareceram ao funeral. Foi uma cerimônia pequena, com poucos presentes. Ricardo não estava lá. Ele ainda estava cumprindo pena. Quando desceram o caixão, Marina colocou uma única flor branca sobre ele. Lucas fez o mesmo. Não era perdão, era libertação. Era dizer adeus não apenas a Clarice, mas à dor, ao ressentimento, ao peso do passado. Naquela noite, de volta para casa, Rafael preparou o jantar favorito deles, lasanha. Eles comeram rindo, compartilhando histórias bobas, aproveitando a presença um do outro. E pela primeira vez em 15 anos, Rafael sentiu que o ciclo estava completo. A tempestade tinha passado de verdade, e o que restou não foi apenas sobrevivência, foi renascimento. Anos se passaram. A Fundação Rafael Almeida continuou crescendo, ajudando dezenas de milhares de crianças. Marina abriu sua própria clínica de psicologia infantil, especializada em trauma. Lucas se tornou um dos advogados mais respeitados na área de direitos da criança, ganhando casos impossíveis, dando voz aos que não tinham. E Rafael, agora com 65 anos, avô de 4 netos, decidiu escrever um livro, não sobre negócios, não sobre sucesso empresarial, mas sobre a jornada dele, sobre perda, redenção, paternidade e o verdadeiro significado de riqueza. Ele o intitulou Quando a Tempestade Passa, uma história de amor, perda e recomeço. O livro se tornou um fenômeno, não porque era bem escrito, Rafael contratou um ghostwriter para ajudar, mas porque tocava algo profundo nas pessoas. Todos conheciam alguém que havia sido abandonado. Todos conheciam alguém que havia lutado por justiça. Todos queriam acreditar que, mesmo nas trevas mais profundas, havia esperança. Rafael passou a dar palestras, não para empresários, para pais, para famílias destruídas, para pessoas que achavam que tinham perdido tudo. E ele sempre terminava suas palestras da mesma forma. Eu perdi 7 anos da vida dos meus filhos, 7 anos que nunca vou recuperar. E durante muito tempo, eu me odiei por isso. Eu me culpei. Me perguntava se eu tinha feito a escolha certa, se eu deveria ter ficado, lutado mais. Mas hoje, eu sei a verdade. Não existe escolha perfeita. Existe apenas a escolha que você faz com o coração e com a melhor intenção. E quando você erra, quando você falha, quando você perde, você tem 2 opções: desistir ou lutar. Eu escolhi lutar. E essa luta me deu de volta não apenas meus filhos, mas a mim mesmo. Me deu propósito, me deu significado, me deu paz. Ele pausava, deixando as palavras afundarem.
Então, se você está passando por uma tempestade agora, se você perdeu alguém, se você se sente perdido, derrotado, sem esperança, eu te digo isso: não desista. A tempestade vai passar. E quando passar, você vai descobrir que a pessoa mais forte que você já conheceu sempre esteve dentro de você, esperando, só esperando que você a encontrasse. Em uma noite de inverno, 15 anos depois daquela chuva fatídica, Rafael estava sentado em sua biblioteca. A lareira crepitava, um copo de vinho na mão. Marina tinha acabado de ligar, animada, porque seu segundo filho tinha dado seus primeiros passos. Lucas tinha mandado uma mensagem dizendo que havia ganhado um caso contra um pai abusivo, salvando 3 crianças de uma situação horrível. Rafael olhou para a foto emoldurada na parede. Era dele com Marina e Lucas, tirada no dia em que Lucas se formou em direito. Os 3 estavam abraçados, sorridentes, felizes, uma família. Ele ergueu o copo em um brinde silencioso, para as tempestades que moldam, para as perdas que ensinam, para os recomeços que salvam, e para o amor que no final sempre, sempre vence. Mas a história não acabou ali, porque 20 anos depois, quando Rafael já estava com 75 anos, algo extraordinário aconteceu. Marina o procurou com uma proposta. Pai, eu e Lucas estivemos conversando. A fundação mudou tantas vidas, mas há algo mais que podemos fazer. Rafael ergueu uma sobrancelha. O que você tem em mente? Um documentário sobre nossa história, sobre você. Sobre como uma família pode ser destruída e reconstruída, mas não apenas nossa história, a história das milhares de crianças que a Fundação ajudou. Rafael hesitou. Eu não sei, Marina. Isso é expor demais. As pessoas vão julgar, vão criticar. Deixa que julguem, ela disse, firme, porque para cada pessoa que critica, haverá 10, 20, 100 que vão se identificar, que vão encontrar esperança, que vão lutar por seus filhos. Isso é maior que nós, pai. É um legado. E foi assim que Tempestade e Recomeço, a história de Rafael Almeida, foi produzido. O documentário levou 2 anos para ser concluído. Entrevistas com Rafael, Marina, Lucas, com as dezenas de famílias ajudadas pela Fundação, com assistentes sociais, psicólogos, juízes. Foi lançado em uma plataforma de streaming e em uma semana se tornou o documentário mais assistido do ano. As pessoas não apenas assistiram, elas agiram. Milhares de pais entraram em contato com a Fundação, pedindo ajuda. Milhares de crianças foram salvas de situações de abuso. Leis foram propostas. Políticas públicas foram mudadas. O impacto foi sísmico. Rafael recebeu prêmios, foi convidado a falar na ONU. Sua história se tornou símbolo de esperança e justiça. Mas para ele, nada disso importava tanto quanto uma noite específica, 3 anos depois do lançamento do documentário. Era a festa de aniversário de Rafael, seus 80 anos. A casa estava cheia. Marina e Lucas, seus cônjuges, os 6 netos, amigos, colegas da Fundação. Em um momento, Marina pediu silêncio. Pai, a gente tem uma surpresa para você. Rafael franziu o senho, confuso. Lucas trouxe uma caixa grande. Dentro havia centenas de cartas. São de crianças que foram ajudadas pela Fundação. Marina explicou, os olhos brilhando. Cada uma escreveu uma carta de agradecimento, contando como suas vidas mudaram. Rafael pegou uma carta aleatória. Era de uma menina de 12 anos. Querido senhor Rafael, meu nome é Sofia. Eu tinha 8 anos quando minha mãe me deixou trancada em casa por 3 dias sem comida. Seu advogado me salvou. Agora eu moro com minha avó e sou feliz. Obrigada por não desistir de crianças como eu. Você é meu herói. Rafael leu carta após carta, cada uma um testemunho de dor transformada em esperança, de tragédia transformada em recomeço. Quando terminou, ele olhou para seus filhos, para seus netos, para aquela sala cheia de amor, e finalmente entendeu. Não foi apenas sobre ele, nunca foi. Foi sobre cada criança que ele salvou ao salvar a si mesmo. Cada família que foi restaurada porque ele lutou pela sua.
cada vida que mudou porque ele se recusou a desistir. Vocês sabem o que eu aprendi em 80 anos de vida? Rafael disse, a voz embargada. Que o maior erro que podemos cometer não é cair, é não levantar, não é errar, é não tentar corrigir, não é perder, é aceitar a derrota como final. Ele olhou ao redor. Eu poderia ter aceitado que tinha perdido meus filhos, que Clarice tinha vencido, que minha vida era só sobre dinheiro e sucesso empresarial. Mas eu escolhi lutar, e essa luta não apenas me deu vocês de volta, ela me deu um propósito que transcende qualquer fortuna que eu pudesse ter construído. Marina abraçou o pai, chorando. Lucas se juntou a eles. E ali, cercado por amor, por família, por legado, Rafael finalmente sentiu que tinha feito o suficiente, que tinha sido o suficiente, que sua vida tinha significado. Rafael faleceu 6 anos depois, aos 86 anos, dormindo pacificamente em sua cama, cercado por Marina e Lucas. Seu último pedido foi simples, que a fundação continuasse. Que seu legado não fosse sobre ele, mas sobre cada criança que ainda precisava de ajuda. E eles cumpriram. A Fundação Rafael Almeida continuou, agora administrada por Marina e Lucas, depois pelos netos, expandindo para outros países, tocando milhões de vidas. Em seu funeral, não houve tristeza exagerada, houve gratidão, houve celebração. Porque Rafael não deixou apenas uma fortuna ou um império empresarial. Ele deixou algo infinitamente mais valioso: esperança. E em cada criança salva, em cada família restaurada, em cada vida transformada, Rafael continuava vivo. Não como uma memória distante, mas como uma força, uma inspiração, uma prova viva de que não importa quão escura seja a tempestade, não importa quão profundo seja o abismo, sempre, sempre há um caminho de volta. Sempre há uma chance de recomeço. E sempre, no final, o amor verdadeiro triunfa. Marina, agora com 60 anos, decidiu escrever a continuação do livro do pai. Depois da tempestade, o legado de um pai. No último capítulo, ela escreveu: Meu pai não era perfeito, ele cometeu erros. Nos deixou por 7 anos, mas quando descobriu o que havia acontecido, quando viu o que havíamos nos tornado nas mãos de nossa mãe, ele não fugiu. Ele lutou. E essa luta, esse amor incansável, essa recusa em desistir, não apenas nos salvou, salvou milhares. E vai continuar salvando por gerações, porque essa é a verdade sobre legados. Eles não são construídos com dinheiro, são construídos com escolhas. E meu pai escolheu todos os dias até seu último suspiro lutar pelo que era certo, lutar por quem ele amava e lutar por aqueles que não tinham ninguém lutando por eles. Então, se você está lendo isso e está passando por sua própria tempestade, lembre-se. Meu pai provou que não importa quão tarde você comece, não importa quantos erros você tenha cometido, não importa quão perdido você se sinta, sempre há uma chance de recomeçar, sempre há uma chance de fazer o certo, sempre há uma chance de amar. E no final, é isso que fica. Não o dinheiro, não o sucesso, não a fama, mas o amor que luta, o amor que sacrifica, o amor que nunca, jamais desiste. Esse é o legado do meu pai. E é o legado que eu, meu irmão e nossos filhos vamos continuar carregando. Para sempre. Quando o livro foi lançado, tornou-se imediatamente um best-seller. Não porque era bem escrito, embora fosse, mas porque as pessoas precisavam acreditar na mensagem. Precisavam acreditar que não era tarde demais, que seus erros não eram finais, que seus filhos ainda podiam ser salvos, que suas famílias ainda podiam ser restauradas. E em cada leitor que fechou o livro com lágrimas nos olhos e determinação no coração, o legado de Rafael se expandia, porque ele provou algo fundamental, algo que o mundo muitas vezes esquece, que não importa quão poderoso seja o mal, não importa quão profunda seja a injustiça, não importa quão impossível pareça a situação, sempre, sempre há esperança, sempre há um caminho,
Sempre há uma chance. Você só precisa ter coragem suficiente para lutar e amor suficiente para nunca desistir. Essa é a história de Rafael Almeida, um homem que perdeu tudo, que foi traído por quem amava, que viu seus filhos sofrendo e decidiu que não seria assim, que lutou contra o sistema, contra a injustiça, contra o próprio destino e venceu, não apenas para si mesmo, mas para milhares de outros que vieram depois dele. E no final, quando tudo foi dito e feito, quando todas as batalhas foram vencidas e todas as tempestades passaram, uma verdade permaneceu cristalina, inquebrantável, eterna. O amor verdadeiro sempre, sempre, sempre vence. E essa, caros leitores, é a única verdade que realmente importa. Rafael não voltou milionário apenas para descobrir a traição brutal. Ele voltou milionário e transformou essa traição na maior força para o bem que ele poderia ter imaginado. Ele transformou dor em propósito, perda em legado, desespero em esperança. E nesse processo, ele provou que o verdadeiro sucesso não se mede em dinheiro no banco, em carros de luxo, em mansões ou em impérios empresariais. O verdadeiro sucesso se mede em vidas tocadas, em lágrimas enxugadas, em crianças salvas, em famílias restauradas. Se mede no quanto você está disposto a lutar não apenas por si mesmo, mas por aqueles que não têm força para lutar. Em seu túmulo, Marina e Lucas colocaram uma placa simples: Rafael Almeida, pai. Herói, guardião das crianças, você transformou a tempestade em recomeço e ensinou a todos nós que nunca é tarde para amar. E embaixo, em letras menores, o amor verdadeiro sempre vence. Porque essa, no final, era a lição mais importante que Rafael tinha deixado. Não era sobre vingança, não era sobre justiça, era sobre amor. Amor que luta, amor que sacrifica, amor que transforma, amor que nunca, jamais, independente das circunstâncias, desiste. E essa mensagem ecoou por gerações, tocando corações, mudando vidas, salvando almas. Porque no final, quando todas as histórias são contadas e todos os livros são fechados, apenas uma verdade permanece. O amor verdadeiro, aquele que se recusa a ser quebrado, aquele que persiste através de todas as tempestades, aquele que escolhe lutar mesmo quando tudo parece perdido. Esse amor sempre, sempre, sempre vence. E é por isso que a história de Rafael Almeida nunca será esquecida. Porque ela não é apenas sobre um homem que voltou milionário e descobriu a verdade brutal. É sobre um homem que, diante dessa brutalidade, escolheu o amor e mudou o mundo.